Bom, esse é mais um vídeo da série Estudo de Python, que aqui no YouTube se chama Playlist. Hoje a gente vai ver uma parte importante desse trabalho todo, que é o chamado repositório, quer dizer, onde ficam guardadas as informações. Claro, tem aqui os vídeos no YouTube, mas é interessante poder ver os fontes mesmo, né? Os arquivos, tal, onde estão as coisas. E isso, na verdade, para quem queira programar mais, vai ser crescentemente mais útil. Então vamos começar hoje, tá? Bom, aqui está a agenda, né? Quer dizer, os tópicos principais que a gente vai cobrir. Primeiro vamos falar do porquê que está sendo esse vídeo, vamos falar da estrutura dos diretórios, né? Onde estão guardadas essas informações. Vamos falar como é que a gente pega um arquivo e leva para executar nos programas, tá? Um arquivo de programa, claro, né? Tá? Sempre pensando em programa. A gente está fazendo programa. Somos todos garotos e garotas de programa. Bom, um pouquinho de brincadeira de vez em quando. Tá? E o último capítulo é sempre vai estar em todos esses vídeos, que é a disponibilidade de códigos, de apresentações e as discussões. Bom, o que é essa motivação? A gente está usando um repositório, esse nome não é casual, tá? Podia dizer outro nome, mas esse é um nome de um lugar onde se guarda informações com históricos, tá? Esse é o nome que se usa para repositório. E existem várias formas de controlar versões dos códigos, etc., né? Quer dizer, controlar o histórico delas. E esse tal de Git é o mais famoso. Tem um monte de razões, tal, mas é inegável que é esse fato. Ele é o mais famoso, o mais usado, pronto. Existem vários vários servidores na nuvem, né? Que permitem essa história de Git, a gente guardar lá as informações com versão, né, com controle de versão, e esse GitLab é uma delas. Eu acho ele muito interessante, tal, tem outros, mas a gente vai usar o GitLab. E a gente vai falar também sobre esse repositório Python Study. Vamos colocar uma lente e ver o que tem nele. Bom, então daqui em diante vai ter uma sequência de itens, mas é mais fácil mostrar na prática, tá? Então vamos ver aqui o danadinho, tá? Aqui. Bom, como dá para ver na barra de títulos, né? Da barra de URL, desculpa, aqui está GitLab HGFernan, que é o meu código de usuário, e Python Study, que é esse repositório. Aqui tem um monte de informações, tá? Uma delas é um arquivo chamado README, tá? Bom, README é um chamado para documentação, já é uma espécie de uma ordem, leia-me, né? E é tão usado, tão necessário que as pessoas leiam a documentação que já vem grudadinho. README, tá? Não tem um espaço em branco, não tem um hífen, não tem nada, é direto. E esse MD é uma forma, a gente deve ver um pouquinho sobre ela nessa sequência de vídeos, nesse curso. MD são as iniciais em Markdown. São um jeito muito simples de criar textos formatados, com até algumas belezas, né? Tabelas, etc. Aqui eu não alterei, até para quem quiser depois dar uma olhada, aqui esse README deles é uma espécie de propaganda do GitLab. A gente está usando, vamos dizer assim, a pontinha do iceberg, tá? Ele faz muita coisa, tá? Então esse README não foi eu que eu fiz, depois eu vou mostrar outros que eventualmente eu fiz. Eu deixei ele aqui para quem tiver curiosidade e tal, quem visitar. Bom, naturalmente dá para fazer login, dá para assinar esse repositório. Ele tem um monte de serviços, muitos deles gratuitos. E para empresas que, enfim, fazem desenvolvimentos mais amplos, até tem serviços pagos, tá? Então esse é o README. Aqui é um arquivo de controle, tá? Que eu peço para ele não trazer para o repositório alguns arquivos que não me interessam, mas isso a gente vê em outro momento. Como a gente vai estar mexendo com programação, é fatal mexer
estudar um pouquinho do Git, tá? Então a gente vai voltar para cá. Aqui está o diretório de apresentações, tá? Bom, as coisas aqui estão em inglês, não é por nada, mas são, como se diz, em programação é inevitável o inglês, tá? Porque as linguagens de programação são todas em inglês, até tem algumas em português, mas são muito pouco usadas. As linguagens mais comuns são realmente em inglês. Mesmo essa que a gente está usando, que é o Python, que foi criado por holandeses, né, por um holandês, na verdade ela é escrita em inglês também, tá? Não adianta a gente querer colocar a nossa linguagem que ninguém vai entender, nossa língua, né? Então tem aqui tem o Press, que é uma redução da palavra presentation, ou seja, apresentação em inglês. Essas apresentações que a gente está usando estão todas aqui. Tá, além do resultado do PDF, estão as coisas intermediárias, mas isso a gente vê em algum outro momento. Aqui está o arquivo de programas fonte. Tá? A palavra fonte tem uma tradução para o inglês que é source, ou seja, aqui está essa palavra, essas três letrinhas são as consoantes da palavra source, que se escreve source, tá? Costume as pessoas usarem esse termo SRC para significar source. Text é quando alguns desses vídeos que a gente fizer tiver um texto longo, tal, né? Um texto mais corrido e não uma apresentação. Apresentação popular PowerPoint, quer dizer, uma itemização no fundo, né? Uma coisa resumida. Aqui seria um texto mais detalhado, um texto normal. Aqui são os vídeos, tá? Eles vão estar no YouTube, né? Mas por via das dúvidas, vai que o YouTube cai, vai que, enfim, acontece alguma questão lá com o canal, os vídeos vão estar aqui também. Bom, esse arquivo gitignore a gente já falou. Bom, vamos ver agora o próximo passo, que é dar uma olhada no código. Tá? Então, opa, não é esse diretório não, esse é o diretório de apresentação. Aqui, já que a gente está aqui, deixa eu só mostrar uma coisa. Esse é o README que eu criei, tá? Naturalmente está em português, tal. Então está aqui diretório press, tá? Uma coisa boa dos repositórios é que eles permitem que a gente vá continuamente desenvolvendo coisas, tá? Então está aqui, tá só a versão inicial do que é o README. Depois vou colocar mais informações e a gente vai olhando junto. Bom, então vamos ver aqui no source, tá? Aqui tem várias coisas, tá? Antes de mais nada, vou falar do Fragments. Quem acompanhou os vídeos vê que na execução deles eu vou acrescentando de pedacinhos. Então eu pego um arquivo e eventualmente quebro em pedaços. Só dá uma olhadinha. Aqui estão, por exemplo, os pedacinhos do sequence, tá? Do programa de sequências, tá? Então aqui estão as linhas, etc. Dá para trabalhar com esses arquivos independentemente, dá em termos, porque alguns deles usam variáveis que foram definidas nos anteriores. Então, para poder usar, tem que saber o que está usando, né? Tá selecionando. E eu fiz isso para facilitar as coisas, tal, mas não é incomum que a gente, quando faça um programa grande, que a gente quebre ele em pedaços. Realmente fica mais fácil. Tá? Mas aí é uma outra história, a gente vai ver na sequência. Bom, aqui estão várias coisas, tá? Primeira coisa, estão os programas PY, né? Aqui é o programa de verdade, tá? Bom, tem outras coisas, tem esse IPINB, tá? Então, isso aqui a gente vai ver mais para diante, mas são chamados livros, né? Notebooks ou cadernos, tá? Então é um jeito de criar uma mistura basicamente de texto e programa. A gente vai ver mais para frente, isso é uma grande tendência aqui, tá todo mundo usando. Esse outro cara aqui, ó, PYOut, é a saída de um desses programas. No caso aqui, ó, 00 var PY, naturalmente a saída dele é PYOut. E assim por diante. E aqui também está um outro README pequenininho, né? Tá? Que só está o título, tá? Diretório source, inclusive está em português, tá? Eu resisti à tentação de escrever em inglês, tá? Mas normal. Bom, e como a gente combinou, em todos os programas, cada programa relativo a um vídeo vai ter o número inicial dele. Então, como esse programa aqui é do capítulo 3, né, do vídeo 3,
ele começa com 03 também. Então tudo que eu tiver relativo ao vídeo 3 vai estar com o prefixo 03, ok? E aqui está Format, tá? É um programa pequenininho só para a gente, enfim, fazer alguma coisa. E aqui dá para ver que aqui estão, aqui seria as sequências, tá? Os históricos. Aqui está a última alteração, a última coisa que foi feita, tá? Justamente aqui está falando que eu adaptei o programa anterior que existia, 03 Sequence, para 03 Format, tá? Então vou abrir o programa. Como que eu faço? Aqui, como eu falei, eu vejo a história, em outro momento a gente vê, mas vamos ver aqui o programa, o arquivo em si, a última versão dele, na verdade, tá? E aqui, ó, tá vendo? Tá dizendo quando que ele foi alterado nessa última coluna aqui. Opa, deixa eu... Tá, então foi alterado há 13 minutos. Eu alterei ele no último momento aqui. Tá? Então vamos abrir o programa para ver o arquivo, a última versão dele. Eu clico nele. Beleza, abriu. Bom, aqui tem uma coisa interessante que a gente vai discutir com mais atenção, que são as 9 primeiras linhas, as 8 primeiras linhas que a gente não comentou. Tem um monte de detalhes aqui, mas fica para depois. Então a gente vai pegar só essas últimas linhas, ok? Então vem aqui, copia normal, tá? Não estamos usando nada especial do Git, tudo trabalho normal de programas, de uso de web, etc. Então aqui está o programa que a gente tem usado, na verdade o site, para rodar nossos programas. A gente já comentou no vídeo anterior, é o replit.com, languages, né, linguagens de programação, Python 3. Aí ele, quando a gente abre a página, ele sempre traz isso aqui, que é o considerado o programa mínimo em alguns contextos, tá? E a gente vai colocar o nosso programa. Como a gente já foi lá e copiou, Ctrl C, agora a gente baixa ele aqui com Ctrl V. Ok. Até tem várias linhas em branco, né? Mas tá bom. Então, e aí a gente precisa executar esse negócio. Ok, então a gente vem aqui, o botão Run. Ok. Então vamos ver o que foi aconteceu aqui. Olha, eu peguei o código desse outro lugar, né? Iluminei, trouxe para cá. Aqui está, como a gente já viu no vídeo anterior, uma lista. Aqui eu estou atribuindo a uma variável. E aqui eu estou imprimindo o myList, ou seja, o conteúdo dessa variável chamada myList. Por que ela chama myList? A gente conversou antes. Eu estou criando esse programa só para dar esse exemplo, então eu tenho o direito de chamar esse cara de lista. E para não confundir as coisas do Python, que list é uma palavra reservada, eu coloquei esse my na frente, só para quem diz assim, essa é uma lista que eu estou trabalhando. Tá? Então a gente viu, né, já no vídeo anterior, listas são delimitadas por colchetes, e dentro dela, os caras que tiverem dentro dela, os elementos, são separados por vírgula. Aqui eu imprimi myList, saiu o conteúdo. Agora aqui eu coloquei entre aspas. Aí lembra, a coisa que está entre aspas é considerado um literal, quer dizer, não é interpretado. Então aqui eu escrevi entre aspas myList e apareceu myList. Agora nessa outra linha eu escrevi myList e coloquei de novo myList entre colchetes. Que acontece? Desculpa, entre chaves, né? O que aconteceu? Apareceu isso aqui, myList, e aí myList de novo, agora entre chaves. Agora aqui nesse último eu coloquei um prefixo F, tá? Uma letra F do lado de fora das aspinhas, né? Dos apóstrofes. Aí dá para ver, eu espero que no vídeo possa ver bem, né? Que mudou a cor. Aqui estava em marrom, ou sei lá, laranja, alguma coisa assim. E quando eu coloquei entre chaves, depois de ter usado naturalmente o F, mudou a cor, ficou branco. Inclusive branco é a cor das variáveis, né? Tá vendo? Ó, variável myList aparece aqui em branco. E aí o que aconteceu então? Ele imprimiu a coisa sem chave, sem nada, dentro da string, como myList. Aliás, como já tinha impresso nas duas linhas anteriores. Agora, depois que eu coloquei o F, esse negócio aqui entre parênteses, o myList, entre chaves, o myList entre chaves, foi lá e puxou o conteúdo da variável myList, tá? Então, olha só, tem uma lista entre aspas, entre aspinhas no caso,
que é só mylist, não tem mais nada, ok? Tem o mylist entre chaves, que é de novo mylist entre chaves. Mas agora, ó, eu coloquei esse F e esse mylist deixou de ser literal, deixou de ser a palavra mylist para ser o conteúdo da variável chamada mylist. Aí, ou seja, ele foi lá, procurou o conteúdo e escreveu. Tá? Então foi isso que aconteceu. Então, quando eu quiser fazer uma saída que eu coloco, saída quer dizer mostrar na tela, né? Do programa a gente só fica sabendo o que ele, as informações que ele mostra. O que aconteceu dentro dele a gente normalmente não sabe, tá? Então eu preciso sempre do print para mostrar o resultado dele. Ok. Na verdade, claro, tem outras formas além do print, mas durante algum tempo vai ser essa a única que a gente vai usar. Bom, então é isso. Eu escrevi e é isso. Bom, só para terminar, né? Acho que esse é mais brevezinho, só para apresentar. Aqui tá toda a itemização, tá? Tá tudo que a gente conversou, tá aqui. E agora, só lembrando, né? Os códigos, textos, relatórios e apresentações vão estar disponíveis como software livre e documentação livre. Livre quer dizer, no caso, coisas que eu mostro como são feitas, tá? Seria mais ou menos assim, você entrar numa doceria e falar para a pessoa, olha, eu gostei desse brigadeiro aqui, me dá a receita, e a pessoa te desse a receita. Então é basicamente isso. Digamos assim, o programa pronto seria o brigadeiro lá que você comeu. E a receita seria o código, seria o programa fonte dela, tá? Então, no caso aqui, documentação livre, quer dizer que esses PDFs estão disponíveis, e mais do que disponível, está disponível também a forma de chegar neles, tá? Em algum outro momento a gente vê essas coisas, e está tudo nesse repositório Python Study no servidor gitlab.com. E aí aqui é a URL mais longa. Bom, se você gostou do conteúdo, por favor, dê um like nele, e se quiser acompanhar mais coisas sobre Python, assine esse canal, tá? Muito obrigado por enquanto e até breve. Estamos fazendo um vídeo por semana. Daqui mais ou menos uma semana, no próximo domingo, ou mais tardar na segunda, vai ter um outro vídeo. Muito obrigado.